Webcast Taverna. Fala galera, meu nome é Gabriel Souza e está no ar mais uma edição do Webcast Taverna. Se você perdeu algum dos nossos episódios, acesse o canal da Web Rádio Taverna no YouTube ou o site Hirtis Webcast Taverna e confira aí todos os nossos podcasts. Nos siga também nas redes sociais, @Webcast Taverna. E hoje vamos aí com um bate-papo com o vocalista Ricardo da banda Hellfire Faction. Ricardo, primeiramente gostaria de agradecer por aceitar participar do Webcast Taverna. Saudações, Gabriel. A gente que agradece por poder participar aqui do Webcast Taverna. Valeu aí pelo espaço, né? Tá abrindo o espaço pra gente aí pro Heavy Metal Underground, cara. Poderia nos contar como foi que a banda surgiu e qual a origem do nome? Cara, a Hellfire Faction surgiu das cinzas de um antigo projeto meu chamado Steps of Silence, né? A gente chegou, inclusive, a lançar um EP de 2 músicas, né, chamado Hematomania, né, sob essa alcunha de Steps of Silence. E depois de um tempo, cara, a banda simplesmente acabou. Não sei nem te explicar o que aconteceu ou como foi. Simplesmente passou um tempo, cada um dos membros seguiu o seu caminho, não teve briga, não teve nada. E de repente estavam com outros projetos, eu percebi que, falei, pô, a banda já não existe mais. Quando eu percebi isso, eu pensei comigo, pô, cara, um projeto tão legal, né, o estilo musical que a gente tá abordando, bem interessante, não tem tantos representantes, vou continuar com esse projeto, né. E eu tinha fundado a Steps of Silence com alguns amigos de escola meu, e aí eu resolvi fazer a Hellfire, né, reformular a banda e fazer a Hellfire. Aí chamei novos membros, né, o Gabriel, que tinha tocado comigo na Steps of Silence, ele era guitarrista na Steps, né, o Gabriel Freitas, voltou pra tocar com a gente agora na posição de baixista, ele faz alguns vocais também. Mas foi isso, cara, simplesmente quando a gente viu, cada um teve que seguir o seu rumo, e a banda tinha acabado. Foi sem briga, sem nada. E daí eu pensei e fundei a Hellfire depois disso aí. E quando eu, né, quis começar esse projeto de novo, ou reiniciar o projeto com pessoas novas, eu pensei, né, vou trocar esse nome, cara, porque o nome era uma coisa que a gente tinha escolhido quando era adolescente, sem pensar, sabe? Não soava bem, não significava nada. Eu falei, a primeira coisa que vai embora vai ser o nome. Aí, na época, eu lembro que eu tinha lido alguma coisa sobre o Hellfire Club, né? Que era uma sociedade na Grã-Bretanha. Era tipo uma sociedade de clubes mesmo, né? Que a alta sociedade, a aristocracia da época se escondia, né? Eram reuniões secretas. Algumas eram realizadas em cavernas, né? Que eles se reuniam lá para fazer coisas que eram consideradas imorais e erradas pela sociedade. Era usar droga, se embebedar, fazer orgia, né? E muitos desses membros do Hellfire Club eram políticos, pessoas famosas, proeminentes. Então eles tinham essas reuniões secretas para fazer essas coisas consideradas imorais, sem que chamasse a atenção da sociedade, né? Aí eu achei legal essa ideia, né, do clube, tipo, a banda tem esse negócio de união, de ser como se fosse um clube ali, né, e eu achei interessante. No início eu tinha até pensado em colocar o nome da banda de Hellfire Club, depois eu acabei vendo que já existia uma banda que chamava The Electric Hellfire Club, uma banda de metal também, dos Estados Unidos, e acabei pensando em modificar um pouco. Aí acho que pela literação do F, né, Hellfire, eu acabei colocando Faction depois. Hellfire Faction, então é a facção do fogo do inferno, né? Aquela galerinha ali que é considerada pecadora pela sociedade tradicional. Mais ou menos essa a ideia. Quais são as influências da banda? As influências da banda eu diria que são bastante abrangentes, tanto dentro do metal, né, como fora também. A gente gosta muito de música clássica. Eu, pelo menos, que por enquanto ainda sou o compositor principal, né, eu compus quase todo o material da Hellfire sozinho. Acho que só teve uma música que eu
compus junto com o nosso baixista, o Gabriel Freitas, né? Eu tenho muita influência de música clássica também, né? Principalmente do período barroco e do período moderno, né? Que é mais cheio de dissonância, cheio de variações na fórmula de compasso, né? O tempo quebrado. Então acho que tem bastante a ver com metal essa música clássica moderna, né? Tipo Schubert, Stravinsky, Shostakovich. Então eu ouço muito esse tipo de música e acho que acaba influenciando bastante no metal na hora de eu compor também. Dentro do metal, eu tenho influência de basicamente... Dentro do metal, eu diria que as nossas maiores influências estão dentro do death metal melódico, né? Seria In Flames antigo, At the Gates, Dark Tranquillity, e bandas nesse estilo, Arch Enemy, Children of Bodom, Nevermore a gente gosta muito também. Carcass é uma grande influência para mim, adoro Carcass, talvez seja a minha banda preferida no momento. Mas a gente tem influência também de praticamente todas as vertentes dentro do metal. A gente gosta muito de Iron Maiden e Judas Priest, logicamente, né? Acho que dá para perceber nas guitarras dobradas, né, do nosso som. A gente gosta muito de Dio, a gente escuta praticamente tudo, né? Acho que pende um pouco mais assim pro death metal melódico. Mas a gente gosta muito de thrash, de power metal, Viking, o folk metal, né? A gente praticamente black metal também. Dentro do metal, acho que praticamente tudo influencia a gente, mas eu daria uma ênfase no death metal melódico. Outra banda que eu gosto muito também é Ice Earth, Therion, influenciou bastante a composição aí do nosso álbum, agora nosso primeiro álbum, né? O The Lemniscate Delusion. É uma banda que eu estava ouvindo muito na época, apesar de não parecer soar meio diferente, né? Porque eu gosto sempre de manter a cara do material nosso bem própria, né? Às vezes quando eu escuto uma música nossa, eu fico pensando, poxa, eu não conheço nenhuma outra música parecida ou música que lembre essa, né? Então, por eu sempre querer essa cara diferente, ter uma cara de autenticidade para as nossas músicas, pode parecer que não, né? Que eu não tenho tanta influência assim de algumas bandas, mas o Therion, por exemplo, é uma banda dessas, né? Que tipo, o nosso som acaba não parecendo tanto, mas que me influenciou bastante na hora de compor aí esse nosso primeiro álbum aí. Acho que a gente acaba tendo influências até de umas bandas mais assim, alternativas às vezes, pode até não transparecer no nosso som, mas, por exemplo, eu gosto muito de Rammstein, né? Não sei se dá para perceber na nossa música, acho que não, porque a gente soa mais tradicional, mas me inspira muito também a acabar escrevendo, ou às vezes fazer certas coisas na nossa música que vem desse tipo de influência não tão assim identificável, não tão fácil de perceber. Ricardo, poderia nos contar um pouco sobre o processo de composições e gravações do álbum The Lemniscate Delusion? Sobre a composição do The Lemniscate Delusion, eu fiz tudo sozinho, compus tudo sozinho, né? Naquele período que eu estava transitando entre uma banda e outra, né? Eu já tinha começado a compor para Hellfire, mas ainda não tinha os membros, né, para começar a ensaiar e a gente passar as músicas e tal. Então eu acabei fazendo tudo sozinho. Mas tem duas músicas que estão disponíveis, né, no Lemniscate Delusion como bônus, que são aquelas duas faixas do EP Rematon Mania que eu tinha mencionado já, que a gente fez, né, como Steps of Silence ainda, né? E lá tem uma faixa que eu compus, co-compus com o Gabriel Freitas, o nosso baixista, né? Mas tirando essa faixa aí, que veio de bônus do Rematon Mania, as faixas que eu compus agora pro Lemniscate Delusion mesmo, eu fiz todas sozinho. Quanto às gravações, cara, foi um processo extremamente complexo e demorado.
Demorou praticamente um ano, desde dos ensaios que a gente fez já no estúdio, né? Até terminar a mix. Foi ali praticamente um ano ali, certinho mesmo, né? Foi um processo longo e complicado pelo seguinte, cara. Quando eu compus aquelas músicas, tinha muita coisa ainda da Steps of Silence que, na minha opinião, não tinha sido aproveitada, né? E na Steps, o vocal era mais power metal, sabe? Hoje em dia na Hellfire já é uma coisa mais death metal. Então tinha muita música que eu achava que era muito legal, que tinha que ser gravada e que não encaixava, digamos assim, no meu tipo de vocal, né? Que é o que eu faço vocal mais estilo death metal, né? Então o que eu fiz? Eu chamei amigos de outras bandas para fazer participação especial, né, no Lemniscate e gravar os vocais mais power metal. Então, se você for perceber, é aí que entra a influência do Therion que eu falei. O Therion é uma banda com muitos vocalistas diferentes, né? Então, acho que é aí que se pode ver essa influência de Therion. É um álbum muito variado vocalmente, né? Tem death growl de death metal, tem vocal de power metal, tem coral, tem muita coisa diferente aí falando, né, nesse aspecto vocal. Então foi difícil juntar essa galera toda para gravar. A gente também experimentou com afinações alternativas, né? Algumas músicas eu gravei em si, algumas músicas eu gravei em ré, né? As mais pesadonas, né, pessoal, mais death metal foram gravadas em si. Então, tipo, deu muito trabalho gravar tudo isso aí, levar instrumento em luthier para fazer a regulagem da afinação nova. Eu que fiz também a mixagem junto com um engenheiro de som para garantir que tudo saísse bem ali com a cara da banda, a cara que eu queria, né? Então, tipo assim, foi um processo extremamente demorado, mas que eu acho que valeu a pena. O próximo play nosso aí, já sei que eu vou simplificar as coisas. Vamos gravar todas as músicas em si, só vai ter vocal de quem, digamos assim... Então, vai ser mais simples o processo, né? Vamos gravar agora, decidimos que vamos ficar na afinação de Si, que é a melhor pra gente, na nossa opinião. Vai ter os vocais agora vão ser mais estilo death metal, não que não possa ter uma ou outra característica ali, uma coisinha de power aqui ou ali, mas a grande maioria dos vocais dessa vez vão ser gravados por mim, então facilita bastante a coisa. Então acho assim que valeu bastante a pena, e o Lemniscate é um álbum que eu gosto bastante dele. Acho que valeu a pena fazer ele do jeito que ele foi feito, mas acho que dá muito trabalho. O próximo a gente vai fazer mais simples. Poderia nos contar sobre o conceito das letras do single The Rape of Daphne e Fantasmagoria? Ótima pergunta, Gabriel. Eu que escrevo as letras, né? Eu sou professor de inglês também. Eu fiz letras na faculdade, então falar sobre letras é uma coisa que sempre me é bem caro, né? Eu gosto bastante de abordar esse tema. Cara, sobre a The Rape of Daphne, essa letra tem uma temática greco, né? De mitologia grega, né? E ela aborda o tema da beleza, né? Como a nossa sociedade vê a beleza. Que a beleza é vista como uma dádiva, como uma coisa boa, mas que na verdade a beleza ela pode ter, ou ela tem um lado muito ruim, que ela pode prejudicar o portador. No caso, né, a lenda grega sobre a Daphne. A Daphne era uma ninfa aquática, né, dos rios, e o deus Apolo viu ela lá do Monte Olimpo, se apaixonou por ela e quis a todo custo possuí-la, né? E ela não queria, né? Na verdade, isso aí foi
orquestrado pelo Cupido, né? Ele atingiu o coração do Apolo com uma flecha de ouro para ele se apaixonar pela Dáfne, e atingiu o coração da Dáfne com uma flecha de chumbo para ela rejeitar o amor do Apolo, né? Então, quando ele investe nela, ela recusa as investidas, né? E ele, por ser um deus, né, se achar que ele tem direito, ele tenta violentá-la, né? Na lenda grega, ela é salva, né? No último momento, ela pede ajuda pro pai dela, que é uma entidade lá fluvial dos rios, e ele transforma ela num pé de oliveira, né? Evitando assim a consumação da violência sexual na história original, né? Eu dei uma modificada nesse final aí. Então quem lê a letra, acompanhar, vai poder ver como que acaba a história aí. Por eu achar que eu estava fazendo uma história já conhecida, né? Podia ser previsível, eu achei legal dar um plot twist aí na minha versão, né? Para não ficar tão previsível. Então essa é a letra, né? A história que eu conto na The Rape of Daphne. Já a letra da Fantasmagória, cara, eu acho que o nome deixa bem claro, né? Ela fala sobre aparições, fantasmas, né? Esse sempre foi um tema que eu gostei muito, né? E desde criança sempre gostei de história de fantasma e tal. Porém, com o tempo fui meio que perdendo o interesse, digamos assim, de uma certa maneira, porque eu me tornei agnóstico, né? Me tornei, ou sempre fui agnóstico, mas quando eu parei para perceber isso, que eu era agnóstico, que eu não acreditava em vida após a morte, não acreditava em Deus, não acreditava nesse tipo de coisa, eu passei a ver esse assunto, né, de fantasma, história de fantasma, fantasmagoria, como diz o título, né, de outra maneira. E quando eu escrevi essa música, essa letra, né, foi bem interessante, porque eu estava começando digamos assim, a mudar de opinião. Eu comecei a escrever a letra sobre uma história, né, que tem lá na Inglaterra, sobre uma aparição numa mansão lá da Inglaterra chamada Rainham Hall, né? Saiu até uma fotografia que eu coloquei inclusive no encarte, né, do Lemniscate, para ilustrar lá. Ela saiu na revista Life and Country deles, lá, alguma coisa assim, o nome da revista. E fez muito, digamos assim, ficou famosa essa história na época, né, que tinha tido essa aparição lá dentro de uma mansão vitoriana antiga abandonada lá, né, que apareceu a alma da antiga moradora lá, que era a Brown Lady, né, que chamavam ela de a Senhora Castanha, né, e eu comecei a escrever a letra sobre essa história aí, sobre essa assombração. Os 2 primeiros versos eu escrevi sobre ela. Aí o refrão e a ponte meio que fala, né, daquele medo que você tem quando você acha que você viu um fantasma, uma aparição. E deixei ele parado, aquela letra, um tempo. Eu não tive criatividade ali na hora, achei melhor esperar um pouco, né, deixar passar um tempo e continuar a letra depois. Nesse período eu comecei a perceber que eu era agnóstico, ou que eu tinha me tornado agnóstico, que eu não acreditava nesse tipo de história mais, né? E foi interessante que nesse mesmo período eu tive uma experiência de... Então, e bem nessa época, para coroar um pouco o assunto, coroar a situação, eu tive uma experiência de paralisia do sono, né? Que é quando você está dormindo, você acorda, você fica consciente, você fica desperto, mas você não consegue se mexer, né? E aí eu, na minha experiência, né, eu vi um orbe de luz meio amarelo, meio esverdeada, meio fosforescente, assim, flutuando, andando pelo meu quarto de madrugada. É uma sensação ruim que dá na pessoa, você acordar e não conseguir se mexer, né? Tem pessoas que costumam ver
um bicho, um monstro, né? E ele senta em cima do peito da pessoa, inclusive tem pinturas sobre isso. Digamos assim, um fenômeno psíquico humano bastante comum, assim, né? Tem bastante casos na literatura. E no meu caso, essa orbe de luz, ela veio até mim e desceu em cima do meu peito, tornando difícil eu respirar, né? E eu tentei me mexer ali, vi que não dava, né? Pensei, a melhor coisa a fazer é não se desesperar, não ficar nervoso. Simplesmente tentei me acalmar, fechei os olhos e voltei a dormir. Quando eu acordei no outro dia de manhã, tava tudo normal, tava me mexendo de novo. E lembrava nitidamente da experiência, né? Do sonho ou do despertar no meio ali da noite, né? E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Aí pesquisei, vi que é um fenômeno que acontece, é uma característica, né, do ser humano, não é incomum. E cheguei a essa conclusão, né? Falei, poxa, cara, se eu não tivesse pensado ceticamente, visto que é uma condição, digamos assim, psicológica, médica, né? De talvez estar dormindo mal, eu poderia associar isso aí com uma aparição, com um fantasma, né? Então eu coloquei o terceiro e o quarto versos estrofes, né, da música. Eu falei sobre essa minha experiência aí de paralisia do sono, né? E daí eu tento fazer um paralelo ali entre os dois primeiros, as duas primeiras estrofes e a terceira e a quarta. Aí fica aquela ideia: será que essa fantasmagoria, essa aparição, será que é verdade? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é uma alucinação? Será que pode ser explicado pela ciência? Então acho que foi uma canção legal, ficou interessante essa ideia. Ela contrapõe as duas ideias do crer, né, numa aparição, e de ver ela de um jeito mais científico. Ricardo, como a banda tem feito para divulgar o trabalho nessa pandemia? Olha, Gabriel, essa é uma dificuldade que a gente está enfrentando agora, né? Acho que todas as bandas aí, não só as bandas, mas acho que a sociedade inteira está tendo que se reinventar na pandemia, né? A gente como banda, pessoalmente, a gente começou a investir em lives, cara. Não tô falando nem de live de tocar para fazer live, porque a gente não se sente seguro ainda de reunir a banda para ensaiar e fazer uma live. Eu acho que demanda muito trabalho de muita gente e é capaz de ocorrer infecção. Então a gente resolveu focar na divulgação da banda mesmo, do material que a gente já tem, né? E então o que a gente fez? Começou a investir em lives de bate-papo com as bandas conhecidas, com as bandas que a gente acha que é ali do movimento, que é mais ou menos o mesmo estilo. Então a gente marca lá, faz uma live no Instagram. Então, digamos assim que nós mesmos estamos fazendo a nossa divulgação, a nossa promoção, né? E estamos também com a assessoria de imprensa, né? Com a War Gods Press, do Michael. E ele tá fazendo um trabalho de divulgação aí pra gente. E é isso aí, cara. A gente tá divulgando com o que a gente já tinha, né? Que a gente já tinha gravado. E mais essas lives aí. A gente também respondeu uma entrevista para uma revista bem legal lá da Grã-Bretanha durante a pandemia aí, né? Uma revista chamada Fireworks, né? Entraram em contato com a gente, pediram uma entrevista, a gente ficou bastante contente pela divulgação, né? Ainda mais sendo fora do Brasil. E é uma entrevista aí que a gente já respondeu, já enviamos e tá aí para ser publicado. Então a gente também tá no aguardo. Vai ser uma boa publicidade aí, principalmente fora do nosso país de origem aqui, né? E aconteceu aí durante a pandemia. Então foi uma das coisas legais que acabaram acontecendo.
A banda está com algum projeto futuro? Então, projetos futuros, eu tô compondo de novo, né? Agora, tô compondo o nosso próximo álbum. Achei que era razoável aproveitar o período aí, né, da quarentena, da pandemia, ter mais tempo livre para compor, né? Como eu disse, a gente ainda não acha seguro voltar a ensaiar, então estamos aproveitando para compor, cara, agora. E já temos planos, sim, de lançar mais um álbum, de gravar clipe e fazer turnê quando acabar tudo isso, né? Quando o Covid dá trégua, a gente quer tocar o máximo possível ao vivo, que acho que todo mundo tá querendo, né? Sair tocar ao vivo, todas as bandas. Vai voltar todo mundo com bastante saudade, acredito. Quando liberar tudo de novo, for seguro de novo, né? Então, é isso, cara. Os planos agora são compor e gravar assim que tiver tudo terminado. E tendo material novo aí, acabando o Covid, a gente sair tocar de novo. Antes de finalizarmos, cite aí 3 bandas que você curte. Cara, a banda que eu mais tô ouvindo no momento, acho que é a minha banda preferida atualmente, é o Carcass. Escuto o Carcass faz tempo já. Escuto o Carcass antes deles voltarem, né, a fazer shows. A banda tinha acabado, né, acho que em 95, 96 eles tinham acabado. Eu comecei a escutar eles no começo dos anos 2000. E sempre com aquele sentimento, né, de tristeza, falar, poxa, cara, uma das minhas bandas preferidas não tá em atividade, né. Aí eles voltaram a fazer shows, né, em 2008, fui no show que eles fizeram em São Paulo, foi fantástico, até hoje um dos melhores shows da minha vida. E depois, ainda bem que eles começaram a compor de novo, né, 2013 lançaram um disco muito legal lá, o Surgical Steel, e desde então, tipo, eu venho escutando eles assiduamente. Eles estão agora lançando, né, cara? Lançaram um EP aí, acho que faz uns 6 meses, e tá para lançar um novo álbum completo agora, acho que em agosto agora. Aí na segunda semana de agosto, eu tô bastante ansioso para escutar o disco novo. Tô escutando pra caramba o EP até agora, né? Tem acho que 1 ou 2 faixas que vão constar lá do álbum novo. E são magníficas as faixas novas. Eu tô escutando muito, cara. Já tô até decorando as faixas. Então eu citaria Carcass, cara, uma banda fantástica. E tô muito feliz deles não só estarem na ativa novamente, né? Como estarem na ativa até hoje ainda, passando por pandemia, todas essas dificuldades, eles estão aí firme lançando material novo. Então, uma das bandas que eu citaria é o Carcass. Outra banda que eu citaria, cara, é o In Flames, só que o In Flames antigo. Eu sou aquele tipo de cara que gosta do som antigo do In Flames, né? A viúva do Clayman pra baixo, né? Hoje em dia eles estão uma banda super conceituada, super bem sucedida, o In Flames, né? Só que o estilo deles está bem diferente do que costumava ser, né? Eles estão agora num estilo mais alternativo aí, que é legalzinho, cara. Não vou falar que não tem uma coisa ou outra que eu não gosto, mas eu não consigo não ficar triste de pensar que eles não fazem mais o som que eles faziam no início de carreira, né? Ali do Clayman pra baixo, que eles faziam um death metal melódico ali, com influências de Iron Maiden, Judas Priest, era bem melódico, com guitarras dobradas. E cara, eu acho que aqueles álbuns que eles lançaram naquela época lá, Oracle, próprio Clayman, The Jester's Race, Colony, são assim, estão entre a melhor música que já foi composta pela humanidade. Eu gosto muito mesmo. É uma grande influência para mim como músico na banda. O Gabriel gosta muito também, né? A nossa maior influência, eu acho, é o In Flames antigo. E a terceira e última, cara, eu até tive que pensar um pouco, porque eu gosto de muita coisa, né? Tem muitas bandas para citar, mas eu vou citar o Children of Bodom, porque a gente teve, infelizmente, né, o falecimento aí há pouco tempo do Alex Laiho, e é uma banda que vai fazer muita falta, é o Children of Bodom, né? Eles tiveram uma carreira fantástica, também
vi ao vivo, tanto eles quanto o Carcass, o In Flames. Quando eu fui no show deles, que eles vieram aqui pro Brasil, foi fantástico. As 3 bandas estão entre os melhores shows que eu já vi. Mas o Alexi Laiho, ele tocava em outro nível, né? Ele é um cara fora da curva. É difícil achar alguém para comparar com ele. E ele ao vivo, ele era exatamente como ele soa na gravação, né? Ele soa ao vivo. Era fantástico, de realmente deixar qualquer músico virtuoso impressionado. E ele tocando aqueles solos super difíceis, aqueles riffs complexos e cantando em cima ainda, né? Que é o mais difícil, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então ele fazia tudo com muita habilidade e um ótimo compositor também. Então eu registraria o Children of Bodom como a terceira. Vai fazer muita falta essa banda aí, infelizmente. Ricardo, vamos chegando ao fim. Deixe uma mensagem para aqueles que acompanham o trabalho de vocês. Eu gostaria de agradecer quem está nos apoiando aí, né, na pandemia, quem está nos acompanhando, quem se inscreveu nos nossos canais, está seguindo a gente nas redes aí sociais. Aliás, gostaria de pedir para você que está ouvindo aí, segue a gente lá, Hellfire Faction. Tem página no Facebook, curte a gente lá. A gente tem canal no YouTube. Por favor, se inscreva lá. Tem material legal, tem uns vídeos legais lá para vocês verem. Segue a gente no Instagram, que a gente segue de volta também. Dá uma conferida nas plataformas digitais lá de streaming. A gente está em todas elas, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, estamos em todas lá. Marca a gente lá, acompanha, logo vai ter material novo também. Então é isso aí, cara, que eu gostaria de falar e pedir, né, para vocês aí, para dar essa força aí, acompanhar a banda, porque ajuda principalmente agora no período de pandemia, né, que a gente não pode sair tocar ao vivo. Essa força nas redes sociais aí ajuda bastante. Beleza, galera? Valeu, hein? Ricardo, novamente gostaria de agradecer por aceitar participar do Webcast Taverna. Saiba aí que a Web Rádio Taverna sempre estará de portas abertas para vocês. Nós que agradecemos, Gabriel, pela oportunidade de estar aqui, né, no Webcast Taverna. Valeu aí pela divulgação, pelo espaço cedido e por essa força que você dá aí pro underground, cara. Isso aí é muito bem-vindo e a gente precisa agora, principalmente, né, num momento como esse, de pandemia, de tá tudo fora do normal. Eu acho que a galera da cena tem que se unir cada vez mais, cara. Então, brigadão mesmo aí pelo espaço, pela força e pela divulgação, hein, cara. Tamo junto. Valeu, mano. Obrigado. E é isso aí, galera. Vamos chegando ao fim. E se você perdeu algum dos nossos episódios, acesse o canal da Web Rádio Taverna no YouTube ou o site Here It Is, Webcast Taverna, e confira aí todos os nossos podcasts. Nos sigam também nas redes sociais, @Webcast Taverna. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo Webcast Taverna. Segura que lá vem bordoada. She curses her semblance, the one gift all strive to deserve, emblazons goddess's resemblance, never to be taken in reserve. Strained, all muscles in her body ache, stumbling they allow her to be taken, crimson gore on her feet so opaque, pride and virtue irreversibly forsaken.
sense of mercy to be found. No God in hear her dismal cries. Defiled, she lies on the dirty soil, moaning like the sacrificed goat. Her decency stripped by the spoil, she gulps the shame down her